Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Evangelho no Lar. Hoje, dia 22 de maio de 2024, hoje nós teremos o estudo com o Paulo de Tarso. Filho meu, se queres trabalhar para mim, não trabalhes para ti. Só aqueles que se tiverem despojado do eu são os filhos da minha morada. Se estás atento às palavras humanas, minha voz é para ti silenciosa. Inúteis serão minhas lições. Se os elogios te são preciosos e crês marchar com segurança, põe-te em guarda para não caíres. Se o menosprezo te fere enquanto combates, põe-te em guarda. Busca. Existe em ti um germe envenenado. Mas se passas tranquilo, feliz, insensível aos louvores ou aos menosprezo, tem por certo que marchas comigo. Feliz daquele que é indiferente aos elogios ou à censura de seus irmãos. O mestre vela por seu trabalho. Aqueles que esqueceu o eu, trabalha unicamente para eu. Aquele que participa do todo não faz senão dar ao único. O serviço do eu está despojado do eu. Isso, ele está dizendo, o servidor do eu, né, que o eu com letra maiúscula, que é Deus, né, o eu superior, está despojado do eu inferior. Chega a ser semelhante a ele. Então, agora nós ficamos com Paulo de Tarso para o nosso estudo de hoje. Boa noite, meus amigos. Então, hoje é o nosso Evangelho no Lar e convido todos à nossa prece de abertura. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e transmitir os nossos sentimentos mais profundos, buscar os nossos vibrações mais refinadas do nosso coração para todos aqueles que hoje receberão da nossa comunhão, do núcleo assistencial, do nosso pensamento conjunto, as nossas vibrações de amor, que serão transmitidas a todos aqueles que necessitam, todos aqueles que são sedentos de conhecimento e de amor. Que assim seja, graças a Deus. É um estudo breve, meus amigos. Vamos lembrar um pouco sobre a caridade. No sentido profundo, aquele que Jesus ensinou. É importante sempre lembrar, porque existem muitas formas de se fazer a caridade, existem muitas formas de se compreender a caridade, existem muitas nuances por trás dessa palavra caritas, né? Que do latim significa caridade. Então, Jesus, ele nunca perdia a oportunidade de mostrar esse lado nosso, divino, que é nos entregarmos aos nossos irmãos. E sempre que ele realizava uma cura, ele se referia a duas coisas. Ele falava, vai, não peques mais. E a segunda coisa, muitas vezes, ele dizia, vá ao templo e faça a sua oferenda. Eram as duas coisas que Jesus falava muito. Todas as vezes que ele realizava uma cura ou uma caridade. Interessante esse capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Aqui existe um sentido oculto profundo, que é a dualidade das coisas, né? A mão esquerda e a mão direita. Todos nós vivenciamos a dualidade da vida, né? O silêncio e a expressão, o silêncio e o falar, o discurso. Nós, às vezes, frequentemente, vivemos a vigília e o sono. Então, um é testemunha do outro. Quem é a nossa mão direita? Muitas vezes a mão direita nossa é aquele que está próximo de nós. E Jesus prescrevia que ele não saiba a caridade que nós estamos fazendo. Que ela tem que ser profunda, silenciosa, interior e, acima de tudo, oculta, né? E uma das passagens muito belas de Jesus
ele fala o seguinte: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita, o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Então, aqui há um sentido profundo nas frases de Jesus que a gente tem que interpretar de várias formas, né? A caridade oculta, a caridade silenciosa, aquela que é pródiga, mas é escondida das pessoas, que não se ostenta, ela é uma opção nossa. Mas muitas vezes a nossa caridade ela é ostensiva, né? Ela aparece para todo mundo. Basta ver que nós tentamos realizar a caridade na sopa fraterna, nós fazemos a caridade na entrega de roupas, nós fazemos a caridade ali na entrega de diversos benefícios dos alimentos para os nossos irmãos mais necessitados, né? Há aí uma ostentação, há aí uma, como Jesus dizia assim, há aí uma forma de dar esmola que seja uma ostentação? Claro que não. Aí é uma necessidade coletiva de servir, né, aos nossos irmãos. A questão está no sentimento de cada um. Quando derdes esmolas, ele fala assim: não façais soar as trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas, para serem honrados pelos homens. Aqui está o sentido, a explicação da minha pergunta. Para serem honrados pelos homens. Muitas vezes, quando nós estamos servindo de forma coletiva, busquemos não ser honrados pelos homens, busquemos o sigilo, o silêncio, o servir de forma educada, profunda, reconhecendo que existem ali seres humanos, irmãos nossos, que têm muita dificuldade de enfrentar essa situação. Muitas vezes os irmãos se aproximam de nós e tentam nos louvar de alguma forma, por um sentimento de agradecimento, eles tentam nos honrar. E Jesus fala que nós, se formos honrados, nós já recebemos nossa recompensa. Ele é muito claro nessa passagem. Se o teu sentimento é de que você foi honrado, eu estou dando um exemplo bem prático para a gente pensar sobre essas coisas. Na sopa fraterna, nos diversos setores de caridade, busquemos não ser honrados no sentido de que as pessoas nos honrem, que as pessoas reconheçam o que nós estamos fazendo, mas tem que ser um sentimento de doação singela, uma entrega oculta, porque existe também no coletivo, existe uma maneira de se fazer isso de forma oculta, através das palestras, explicando o que nós vamos fazer, o sentimento, a conversa fraterna num determinado momento, em sigilo, uma pessoa. Então, se a pessoa vem honrar o serviço, você chama a pessoa, às vezes até é possível chamar uma pessoa e explicar que nós estamos servindo sem nenhuma necessidade de nos honrar, de nos elevar para qualquer lugar mais elevado, não precisamos disso. É um debate sempre interessante, uma reflexão sempre interessante nós fazemos isso. Ainda em São Mateus,
uma outra passagem. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão do povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podeis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Estando, então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disso a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Vamos refletir um pouquinho sobre essa outra passagem aqui. Então Jesus desce da montanha, e como sempre, uma grande multidão o vinha seguindo, até que um leproso veio até ele e o adorou, como era frequente, né? Jesus era muito respeitado por muitos, exceto na cidade dele. Na cidade dele dizem que existia muito ciúme, existia muita aversão a Jesus, porque ele saiu da cidade, pregou em várias regiões, curou várias pessoas, então tinha muita controvérsia em relação a isso. Mas esse homem o adorou e pediu para Jesus o curar. Jesus, estendendo a mão, como ele sempre fazia, né? Nós sabemos, um prenúncio, né? Um prenúncio da cura espiritual. Isso é uma coisa nova que surge na Bíblia, né? Aliás, duas coisas importantes. Caridade, a palavra caridade não surge com tanta veemência, assim, com tanta frequência no Velho Testamento, se é que tem a palavra caridade. E o outro é o fato de Jesus estender a mão também, é uma coisa assim, uma novidade na cura. E o homem é curado instantaneamente da lepra. Interessante isso, porque a lepra, na época, ela era deformante. Não tinha tratamento, as pessoas ficavam extremamente deformadas, perdiam o pé, o dedo. Não é essa lepra que a gente vê hoje só na pele, não, ela era deformante. Para uma pessoa escrever aqui que ele foi curado instantanemente, vocês imaginem uma pessoa sem os dedos da mão, sem os dedos do pé, às vezes com lesões extensas, ser curado instantaneamente significa que ele se transformou instantaneamente num ser normal. Isso é uma coisa, o poder fantástico, assim, o poder incrível de Jesus, a manipulação profunda que ele tinha junto com os outros seres espirituais na cura é uma coisa que nós não conseguimos conceber, né? E aí, Jesus, como sempre, fala o seguinte: guardai-vos de falar isso a alguém. Muito coerente com o parágrafo anterior, que ele fala que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dê, né? Então, ele falava assim: guardai-vos de falar isso para os outros. Mas Jesus sempre enviava, às vezes, eles para o templo, para que eles dessem testemunho. Por que ele fazia isso? Porque existia o que se chamava do dom prescrito de Moisés. O dom prescrito de Moisés era uma oferenda que se fazia quando você era curado, etc, etc. E Jesus acho que também queria mostrar que a cura era possível e que a fé das pessoas poderia transformá-las e curá-las. Então, isso sempre é muito profundo. As passagens de Jesus são muito bonitas e muito profundas. Nesse capítulo, que a vossa mão esquerda não sabe o que dê a vossa mão direita, tem várias passagens sobre como fazer a caridade. Eu vou comentar rapidamente três aqui, uma de Cáritas. Cáritas vocês devem saber, eram duas irmãs na época de Jesus, um pouco mais depois, eu não lembro bem se era na época exatamente, mas depois, durante o cristianismo, numa fase já na Grécia, né? Inicialmente, Jesus tinha falado para os discípulos não irem aos gentios, né, os gregos, etc., porque eles tinham uma cultura vários deuses, e eles não poderiam compreender na época. Mas depois, as viagens de Paulo e de outros discípulos, o cristianismo se propagou rapidamente. Cáritas e a sua irmã eram duas jovens que
se tornam cristãs. A primeira, se não me engano, a primeira irmã, ela é assassinada, e Cáritas, ela foge para a montanha, porque ela era perseguida e ia ser morta. Ela é descoberta e ela é queimada viva. Então, ela se torna um dos espíritos, um dos maiores testemunhos do cristianismo primitivo, né? E ela escreve aqui como fazer caridade. E é muito interessante no item 14, que ela fala que há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos de vós confundem com uma esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aqueles que a faz e para aquele que a recebe. Então, aqui Cáritas abre o seu texto, escolhido aqui por Kardec, dizendo isso, né, que a caridade, ela é, através da esmola, ela é humilhante para quem entrega e como para quem recebe. Por isso tem que haver um profundo sentimento na entrega das nossas oferendas, assim, dos nossos trabalhos de caridade, né? De entrega, de assistência. Ali se chama núcleo assistencial Ramatiz. Então, é uma assistência. Essa passagem dela é importante, porque, em vista desse sentimento de receber e doar, esse constrangimento que nós sentimos, né? Quem não sente o constrangimento de entregar alguma coisa, às vezes, né? Sabendo que a pessoa poderia estar em condições melhores, ter um trabalho, ter várias coisas, e por várias circunstâncias na vida, ou até pregressas, ela não está naquela situação. Sentimos um constrangimento, mas fazemos com amor. E a pessoa que recebe também recebe constrangida. Então, é uma reflexão que nós temos que estar sempre presentes, é o momento de entregar isso. Como nós entregamos? Uma das coisas que nós precisamos, muitas vezes, estabelecer é a organização das coisas e tratar das coisas que nós doamos com muito respeito. Por exemplo, nunca deixar, eu vejo assim, nunca jogar as coisas no chão para que as pessoas peguem. Por exemplo, estou dando um exemplo. Ou então, estirar as roupas de qualquer maneira para que as pessoas peguem aquilo. Mas dobrá-las, colocá-las de uma forma apresentável, porque o constrangimento que surge ali, a impressão que dá é como se tivesse a gente jogando na rua alguma coisa e a pessoa fosse ali buscar. Nós temos que tratar aquilo como se fosse uma coisa nova, profundamente doada por nós com profundo amor. Então, são coisas que nós precisamos observar isso durante os nossos atos de assistência. Muitas vezes a gente recebe pessoas que vão uma vez e não voltam mais. Percebemos que conversando com ela, ela sente vergonha, sente constrangimento. Então, aqui, Cáritas vem tocar num ponto assim crucial que nós precisamos lembrar sempre. Eu mesmo me vejo nessa situação, porque já muitas vezes errei. Então, eu me vejo como uma pessoa que precisa melhorar nesse ponto. A outra pessoa que escreve sobre caridade aqui é o espírito protetor. Se não me engano, o espírito protetor é o mesmo São Luís, mas eu não tenho certeza. O espírito protetor de Kardec. Ele vai falar sobre como nós podemos fazer caridade quando somos pobres. Então ele fala, meus caros amigos, cada dia ouço entre vós alguém dizer, sou pobre e não posso fazer caridade. E cada dia vejo que faltais com indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e vos erigis em juízes, frequentemente severos, sem vos perguntar se estariais satisfeitos de fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência também não é caridade? Vós, que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. Para o que é da caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. Então, aqui, o Espírito Protetor ele fala sobre, muitas vezes, nós podemos nos considerar numa situação de não poder dar o suficiente.
Às vezes a pessoa nem é pobre, mas acha que não pode dar o suficiente. Ou tem muito poucos recursos e aí não pode fazer caridade. E ele fala sobre indulgência. Indulgência vem de indulto, né? Os imperadores romanos, eles faziam indulto, eles tinham uma espécie assim, de perdão para os que estavam condenados. Então, a indulgência é isso, seria esse sentimento naquela época, né? Hoje, a indulgência é um sentimento mais profundo de tolerar com amor e aceitar os defeitos dos outros, etc, etc. Essas coisas que nós aprendemos. Então, a indulgência nós podemos fazer, mesmo não tendo os recursos materiais necessários. Mas não só a indulgência, o não julgamento, dedicar um tempo maior, mesmo não tendo recursos financeiros, a tolerância, dedicando aquele tempo, pouco tempo que nós temos a ajudar as pessoas, os vizinhos em alguma tarefa. Mesmo porque tempo, não se fala, não tem um dito popular que fala que tempo é dinheiro. Então, se tempo é dinheiro, nós estamos investindo um recurso ali, que é o tempo precioso, né? Na verdade, quando o Espírito Protetor fala isso, nós temos que ver que ele está apontando na direção do autoaprimoramento, do autoaperfeiçoamento, da autoiluminação. Porque quando nós não julgamos, quando nós praticamos a indulgência, o primeiro beneficiado da caridade somos nós. Então, a conclusão que nós chegamos é a seguinte: quando nós fazemos a caridade em que não está envolvido dinheiro, através dessas várias atitudes, exemplos nossos, essa caridade ela é muito mais intensa, porque duas pessoas se transformam. Aquele que faz a caridade e aquele que recebe. A caridade com o bem material, ela também é necessária, mas ela não é tão profunda como essa caridade sem o recurso material. Exceto quando o recurso material é doado nessas mesmas condições profundas, né? Do não julgamento. Então, tudo se enriquece, tudo se junta de uma forma perfeita. Então, o exemplo que ele fala aqui, ele fala uma história do outro mundo. Então, esse outro mundo possivelmente é no plano espiritual. Então, são duas pessoas que vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses dois jovens viverem, serão colocados em um saco cada um de suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses dois homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os dois sacos. Um estava gordo e grande, bem cheio, ressonando, né, o metal que o enchia. O outro, muito pequeno e tão fino, que se via através dele raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Um diz assim, então, o meu é esse, está bem cheio. O outro fala, o meu é esse, ele está mais vazio. Então, ele coloca na balança e vê que aquele que está mais vazio, ele pesa muito mais. E aí o Espírito Protetor fala, né, que esse que estava muito cheio, ele estava cheio pelas doações que o indivíduo fez, mas ele fez daquilo que lhe sobrava. Ele não passou por nenhuma privação, ele deu aquilo, mas aí ele não teve, assim, nenhum mérito maior naquilo. O outro, ele deu muito poucas moedas, mas ele deu muito mais daquelas qualidades, aqueles sentimentos, deu muito mais dele em relação aos outros. Então a moeda aí pesou muito mais. Mostrando que, e aí ele fala que, né, que um passa a sua direita, a esquerda, e o outro passa a minha direita. Mostrando que, realmente, o peso dessa moeda que nós estamos falando aqui, que é da indulgência, da tolerância, do tempo dedicado ao próximo, tem um peso bem maior. Está bem claro que o Espírito Protetor deixa isso bem claro. A outra mensagem, a última, é escrita por João, em 1861. Ele faz aqui vários apelos também para que nós possamos utilizar melhor o nosso tempo para as pessoas que precisam, né? Então ele cita a mulher rica que poderia
dedicar um pouco do seu tempo às outras pessoas, que com o supérfluo das suas alegrias compre com que cobrir o infeliz que treme de frio, que com suas mãos delicadas confeccione grosseiras, mas quentes roupas que ajudem a mãe a cobrir as crianças. Então ele fala da proletária, da mulher proletária, mas serve para o homem também, proletário, que não tem aquele supérfluo, né, para dar como uma mulher rica, que é aquilo que sobra dela. Então, a operária, mas que ama os seus irmãos, que dê um pouco do que possui, dê algumas horas da sua jornada, do seu trabalho, fazem desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, né? Vende o trabalho da tua vigília, ou seja, né? Aquele momento que tem de vigília, e poderás também proporcionar aos seus irmãos a tua parte de alívio. E também ele fala das mulheres e homens devotados à religião. Mulheres, por exemplo, que ele fala aqui, né? E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam só para ele, né, para ornar a capela, para atrair atenção sobre vossa agilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio dos vossos irmãos em Deus. Aos pobres, os pobres são os teus filhos bem-amados. E por fim, nós já estamos terminando aqui, ele fala também das outras atividades humanas, como o gênio, né, os escritores, os poetas, os literatos, que também utilizem o seu conhecimento, os seus dons, em auxiliar os outros, né? Ele fala que os poetas, os literatos. Eu tenho como exemplo aqui, por exemplo, poderia citar, muitos escritores se dedicam à literatura infanto-juvenil. O Ziraldo, por exemplo, Ziraldo não, José Maurício, perdão, José Maurício, ele se dedicou muito a ele, parece que era espírita, ele se dedicou muito a escrever. Ele escreveu um formato infanto-juvenil do Evangelho, ele escreveu algumas obras, alguns desenhos, fez alguns livros aí nesse sentido. Então, e era um talento, é um talento grandioso, né? E assim também, por exemplo, Humberto de Campos, quando faleceu, foi para o plano espiritual, depois escreveu como Irmão X, ele comentou nas suas obras que, ele era da Academia Brasileira de Letras, ele comentou que ele e outros escreviam coisas que não tinham nada a ver com a vida, a essência da vida, com a necessidade da busca superior, de uma busca espiritual, uma perda de tempo. Ele mesmo dizia isso. Então, aqui, João vem falar que essas pessoas que têm dons, talento, inteligência, satisfazei seus lazeres, ou seja, vamos escrever, sim, vamos pintar, vamos para satisfazer, né, a necessidade da vida em geral, mas também que o produto de alguma dessas obras sejam consagrados ao livro dos infelizes, os pintores, os escultores, os artistas de todos os gêneros. E para concluir, sobre a caridade, não teria como deixar de falar sobre Coríntios 1:14, sobre aquela bela passagem de Paulo de Tarso, né? Alguns traduzem aqui caridade e amor, algumas versões da Bíblia traduzem como amor, outros caridade, mas a verdade é que os dois têm o mesmo sentido. Então ele fala nessa passagem muito bonita, que já foi inclusive feito, várias pessoas já fizeram até música desse versículo muito bonito, que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, que hoje seria mediunidade, né? Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para
ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Vejam aqui a coisa curiosa, né? Ainda que eu distribuísse todos os meus bens e não tiver caridade. Como eu posso distribuir todos os meus bens e não ter caridade, né? De nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Esse escandaloso é justamente o que nós estamos falando no título do capítulo 7, que a sua mão direita não saiba que sua mão esquerda, que dá a sua mão esquerda. Ou seja, não ser escandalosa, não ostente, né, aquilo que está dando. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Quando a caridade ela é falsa, quando a caridade ela é apenas uma aparência, muitas vezes nós nos irritamos, guardamos rancor, porque aquilo está nos ocupando um tempo, eu deveria estar fazendo outras coisas. Então, essa não é a verdadeira caridade. Por isso que Paulo aqui é muito enfático em falar isso. Ele não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, aqui esse criança, temos que entender criança espiritual, na nossa infância espiritual também. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente. Mas não veremos, mas então, né, esse tempo veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. É isso, meus irmãos, agradeço e aguardo os comentários e quem quiser acrescentar alguma coisa. Obrigado, Badia, obrigado a todos.